Que bom ver todos vocês aqui. Bom, eu acho que todos me conhecem, mas para quem está nos assistindo, quero mandar um beijo para a galera de Bertioga, que está conectada também aí. Gente, Bertioga está muita chuva mesmo. Falei, Deus, misericórdia. Parece que em Bertioga o apelido da cidade é Bertiágua. Então, quando aqui tiver sol, vocês sempre dão uma ligadinha para a gente para perguntar como que está a cidade de Bertioga. Aí eu vou dizer para você, a maioria vai estar chovendo, mas de vez em quando faz sol. Aí para vocês aproveitar a praia um pouco. Amém? Estou aqui com a minha rainha, Priscila Borges. Ela está aqui do meu lado, minha companheira. Então, vamos fazer 13 anos de casado agora, dia 8 de dezembro. Nós estamos, praticamente o tempo que eu estou na igreja é o tempo que eu estou com ela, só um ano à frente. Vamos fazer 16 anos que nós estamos juntos, 3 anos de casado, com 4 filhos abençoados. Ô glória! Eu gosto dessa parte, porque quando a gente fala que tem 4 filhos, o povo fala, glória, aleluia, ajuda eles, Jesus, é dessa parte que eu gosto. Mas Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem sustentado. Quero mandar um beijo para minha sogra Fátima, que ficou com os 2 menores, a Manu e a Ana, e os 2 maiores ficaram lá dando glória e aleluia em casa. E nós estamos aqui. Sirvo ao Senhor há 17 anos, e nesses 17 anos estamos caminhando junto com o pastor Ale e a pastora Marinês. Eu tentei sair deles, mas não consegui, né, Selma? Jesus, quando tem uma obra, Ele vai cumprir até o final. E agora, em janeiro, dia 11 de janeiro, fui ordenado a pastor. E esse tempo todo eu tenho servido a casa, ainda continuo servindo a casa. Em janeiro, dia 11 de janeiro foi a nossa conferência #Milagre, que agora em janeiro vai ter de novo. Já convido vocês, foi a ordenação. Mas chega de falar de mim um pouco, eu quero falar um pouco sobre dele. Quando eu cheguei aqui, eu senti uma presença muito real nesse lugar. E Jesus, Ele tem soprado o vento dele sobre os ministros dele nessa geração. Nós temos vivido dias muito difíceis, mas eu costumo dizer que enquanto um chora, outros vendem lenço. Costumo até brincar o que seria do borracheiro se não fosse o prego para furar o pneu. Enquanto muitas pessoas no meio da pandemia perderam muitos entes queridos, muitas pessoas faliram. Para o outro lado, muitas pessoas, Deus tem se revelado o quão a mão dele é poderosa sobre a vida de muitas pessoas. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: Deus, Ele tem cuidado de você nessa pandemia? Tem faltado alguma coisa para você nessa pandemia? Eu digo com o maior fervor, tem crente que além de não ter faltado nada, comeu bastante fast food, né? Nessa pandemia, bastante pizza, bastante coxinha, bastante hambúrguer. Por isso que eu gosto dessa igreja. O pessoal de Bertioga, não morra de inveja não, é café, viu? Eu disse que Deus ia usar alguém aqui nessa noite, já começou a usar. Como é o nome do irmão? Zé Roberto. Deus te usou com força agora, cara. Meu sobrenome é Jonathan Borges Café. Todos sabem que quiser um conselho com o pastor Joe, é só uma garrafa de café, já é o suficiente. E hoje eu vim falar sobre a presença do Senhor. E o tema dessa mensagem eu quero que você repita comigo. Diga, quem sou eu? Agora aponte para 3 pessoas, cutuque ela mesmo de longe e fala, quem é você? Fale, use a sua boca mesmo com máscara, diga, quem é você? Aleluia. Essa é uma pergunta que tem muitas pessoas que não conseguem responder. Por exemplo, existem pessoas que têm crise de identidade. Eu vou falar um pouco sobre a minha vida. Eu, quando comecei a ministrar, eu tinha acabado de lançar um grupo de pagode. Eu era vocalista de um grupo de pagode. 2 brincos, as 2 orelhas não fechou ainda. Parece que é a marca, para marcar. 2 brincos cada lado, viu, Bruno? 2 brincão.
cabelo pintado de loiro, o pessoal me chamava de Rodriguinho dos Travessos. Então eu tinha acabado de lançar, você dá risada porque não é você, querido. Por isso que a Pri se apaixonou, que ela era fã dos Travessos. Aí Deus usou esse artifício para trazer ela para Jesus, olha aí. Tanto que quando o pastor Alexandre me chamou na frente, quando eu decidi por Cristo, quando ele colocou a mão sobre mim, ele não está aqui agora, mas depois ele vai ver. Quando ele colocou a mão sobre mim, eu tinha um cabelo, irmão, para cima, todo arrepiado, alisado, porque o meu cabelo é duro. Mas na época eu resolvi alisar. Alisei, cheio de gel, e quando ele coloca a mão, o gel escorre pelos dedos dele. Ele faz assim, Jesus. E a obra do Senhor começou na minha vida, mas desde lá uma crise de identidade, porque quando eu comecei a ministrar o louvor, eu quis ser tanta gente, porque o pastor Alexandre falou assim: filhão, você precisa tirar todos esses trejeitos de pagodeiro seu, essas ondulações na voz, esse estilo, abre o olho para ministrar, você precisa sentir a igreja, para ver para onde a igreja está conduzindo. Às vezes você está queimando sozinho, e a igreja está lá em outra atmosfera, você precisa ser e as direções foi gerando algo em mim, que eu precisava saber quem eu era. Então ele me indicou Antônio Cirilo, na época que cantava o Poderoso Deus, com quase 17 minutos, David Keelan no auge. Então quando eu ia orar, eu orava que nem o David Keelan, Então quando eu ia orar, eu não sabia o que falar. Então eu falava: ô Senhor, Tu és poderoso Deus, Tu que está assentado. Eu começava a falar: eu quero ser como criança. Então eu começava a falar só louvores. Então de repente eu não sabia quem eu era, eu estava querendo me encontrar. Aí o pastor falou: ouça esse ministério, que era o ministério Apacentar, de Nova Iguaçu, Davi Sassi, Luiz Arcanjo. Quem foram tocados pelo ministério Toque no Altar aqui? Então ali eu comecei a encontrar um caminho, porque eu achava que um era outro. Quando fui ver, era dois ministros, Davi Sassi e Luiz Arcanjo. Então eu comecei a treinar, e o ministério Diante do Trono, Preciso de Ti, estava também em ascensão. Então Nívia Soares, André Valadão, Ana Paula Valadão. Então eu não sabia quem era, e de repente a crise de identidade é gerada dentro de mim. Por isso que eu comecei esse culto perguntando para você: quem é você? Você sabe quem você é? Quando a gente descobre quem nós somos em Deus, nós calamos todas as vozes externas que tentam nos atrapalhar. Pega essa chave aí na sua vida, querido. Depois que nós vencemos a crise de identidade, e logo após, querido, veio aquela era dos itinerantes pentecostais, sapato brilhando, terno brilhoso. Eu falei: não, então eu quero ser isso. Então eu comecei a andar com esses caras com terno brilhoso, com sapato de verniz. Alguém já viu um sapato de verniz aqui? Aqueles que brilham quando chega na igreja. Embaixo deles é de madeira. Quando chega na igreja vai tac, 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 tac. Então chegou uma época que eu virei esses pregadores aí também, pela influência do local. Para vocês que não sabem, a cidade de Bertioga era uma igreja era uma cidade que reinava as assembleias de Deus. Ainda tem muitos amigos lá. Então eu não sabia quem era a pastora Néia. Então Deus foi me formatando, fui passando alguns processos para descobrir quem eu era. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 24. Talvez Deus está falando com você hoje. Talvez você está enfrentando algumas crises de identidade, não sabe quem você é. Mas quando você rompe isso e entende isso, Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Livro do Dr. Lucas, ele tem uma visão muito legal sobre essa passagem, uma passagem famosa, 24:13, que vai dizer: os dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas, você que for achando, vai dando glória a Deus, aleluia, vai falando achei, dá um terra-manta aí, aleluia. Tem pentecostal aqui nesse lugar, meu Deus, aleluia. E a gente veio de uma formatura da escola de estética que parecia mais um culto, né? A gente é meio doido lá da cidade de Bertioga. O pastor Alexandre chegou lá: aqui não tem separação. Não é TT, pastor, porque transbordou o lugar.
De repente, Joe canta um louvor, mas é um louvor só e tranquilinho. Eu falei, vai pedir para mim cantar um louvor tranquilo? Aí virou o medley, virou glória a Deus, aleluia, terra amada. As irmãs, eu quebro meu vaso e as irmãs chorando e quase as irmãs no vestido saindo no manto. É maravilhoso. Eita Jesus, aleluia. Nós vamos ler uma passagem, você vai entender de fato o que eu quero ministrar no seu coração. 24:13, aleluia, todos acharam? E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 14, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Verso 15, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus, quem o disse? O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Verso 17, e eles lhe disse, que palavras são essas que caminhando, Jesus está perguntando, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus estava perguntando para os 2 discípulos. Verso 18, e respondeu um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Verso 19, e Jesus perguntou para ele, quais? E ele lhe disse, e eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Você não sabe, falando para Jesus, você não sabe que foi um homem profeta, poderoso em obras, de palavras diante de Deus e de todo o povo. Coloca a mão aí sobre esse versículo. Queridos, você já, na sua oração, você já tentou pregar para Deus? Quem já tentou pregar para Deus? Seja sincero. O que é pregar para Deus? Você não levantou a mão porque você não entendeu. É quando você chega diante de Deus na sua oração e você fala, Senhor, a tua palavra diz. Em Apocalipse capítulo 3 ele fala, tá, eu sei que minha palavra diz. Não, então lá em Salmo 23 diz que o Senhor meu pai, tá bom, eu sei. Quem já fez isso agora? Levanta a mão, fala a verdade. Quem já ficou rodeando para falar, na moral, Deus, eu estou precisando de ti, eu estou um caco. Já fez isso, Bruno? Às vezes a gente chega e cita 10 versículos para Deus, ele fala assim, foi eu que inspirei para escrever isso. Aqueles 2 discípulos estavam falando para o próprio Jesus. Aleluia. 20, vai pegando aí o mistério. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e os crucificaram. 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, fala 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. 22, ainda que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Eles continuaram dizendo assim, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não viram. E ele lhe disse, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Segura aí, queridos. Esse texto, ele relata muitas vezes eu e você, querido. Jesus, ele está do nosso lado e a gente não percebe que ele está do nosso lado. Os 2 discípulos no caminho de Emaús no 3º dia estavam ali atormentados com tudo que tinha acontecido. Jesus chega perto dele, querido, e eles não conseguiram entender que era Jesus que estava do seu lado. Às vezes nós queremos sinais de tudo. Nós queremos que Deus usa o pastor Alexandre,
Deus usa o pastor Joe, eu vou lá porque o pastor Joe não conhece da minha vida, usa ele, sendo que Deus está falando contigo desde quando você acordou, mas você não tem percebido a presença dele. Quem é você no caminho de Emaús? Será que nós estamos assim? Por que essa igreja hoje não está cheia? Sabe por que essa igreja hoje não está cheia? Porque tem muita gente que estão usando o Covid-19 como cama, como desculpa. Porque os shoppings estão cheios, a praia está cheia de mogiano. Agora nós tivemos eleições, os colégios estavam cheios, nem mediram, nem aferiram a nossa temperatura. Quem somos nós do caminho de Emaús? Será que nós estamos chegando na igreja e pregando para Jesus? Será que nós temos colocado Jesus na parede? A ciência vai explicar que a área cognitiva, quando ela está certa que aquilo é errado, por mais que esteja certo, ela não vai acreditar que é certo. Existem pessoas que mentem tanto e acreditam tanto na mentira, que ela torna aquela mentira uma verdade. Faz sentido isso? Quem conhece alguém que mente tanto que você fala misericórdia? As pessoas acreditam tanto naquela mentira que para ela é verdade. E aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús estavam assustados, e as suas áreas cognitivas, sua mente, não fizeram que eles enxergassem que era Jesus do lado. Quando a mente mente, os olhos não conseguem enxergar. Por isso, parente aqui, que muita gente fala, o amor é cego. O cara é feio para chuchu. Olha aí o pastorzão aí manifestando, meu pai. A menina é feia para chuchu, mas a mente entende que não, ela é o amor da minha vida, e isso torna verdade para ela. É um lado bom isso, né? Mas e quando é um lado ruim? Havia rumores da época que haveria falsos Jesus que iria ressuscitar, mas havia apenas 3 dias. E ele começa a argumentar, porque a mente dele estava mentindo para eles. Então Jesus fala, o que aconteceu na última fofoca do jornal? Conta para mim o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu? Pegaram Jesus. Ele conte-me mais sobre isso. Pegaram ele, homem varão valoroso, o rei pegaram ele é mesmo? Conte mais sobre isso. Parece que eu me coloco no lugar. Quem é você? Quem somos nós? Hoje posicionado na igreja, quem somos nós? Será que a gente saiu de casa porque a gente tinha um compromisso de louvar a Deus hoje? Será que você só veio porque você estava escalado para estar na porta? Será que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Mas tem muita gente que vai usar essa palavra e vai falar, mas o irmão próprio falou, Jesus está aqui na minha casa. Talvez você está comendo uma pipoca, tomando um café no sofá da tua casa e falando glória a Deus, porque está chegando aqui. Amém, glória a Deus. Mas glória a Deus ainda maior se você estivesse aqui. Ferro com ferro se afia. Igreja é isso. Igreja é sentir o calor um do outro. E quando eles viram que estava caindo Emaús para Jerusalém, era o fim da tarde. Os viajantes não andavam de noite. Vem com a gente, homem, senta com a gente. Para ganhar tempo, depois você anota aí, acompanha o texto até o final. Vem com a gente. E no partir do pão, café eu acho que esfriou. E no partir do pão, os olhos dele se abriram. Uau, era Jesus que estava aqui. Aí um começou a questionar para o outro, porque depois, sabe o profeta? Pega aí, profeta. Quando um entrega uma profecia e o outro era para falar e o outro se cala. Aí o outro entrega, o outro fala, eu também tinha sentido isso. Perdeu a bênção, irmão. Não falou, perdeu a bênção, porque depois que está acostumado, todo mundo é. Já aconteceu isso com você, de você engolir o fogo? Estou sentindo, aí você luta, não fala, e Deus levanta a outra, você fala,
Deus. Era o Senhor mesmo, Deus. Mas era tu mesmo, né? Eu sou cabeçudo, né, Deus? Os dois discípulos estavam assim. Eu falei para você, rapaz, meu coração ardeu, era Jesus. Falou agora para mim que você falou? Por que você não falou antes? Porque as mentes dele estavam mentindo, os olhos não estavam conseguindo enxergar. Deus quer abrir a tua mentalidade para você enxergar Cristo. Vamos lá, tem alguém aqui, pelo amor de Deus. Deus quer abrir a sua mente para você enxergar, não é só sentir no coração, não. A oração é o que? Orar e ação. Você tem que orar e se movimentar. Deus quer fazer na minha vida, mas você, Bruno, tem que continuar lá adorando, cantando no teu secreto, fazendo música. Deus quer fazer de você um grande empreendedor, mas vamos lá, meus queridos. Você tem que continuar batalhando, vendendo, anunciando. Aleluia. Nós como MAC, como Igreja Koinonia, como comunhão. O sapato desamarrou, Jesus, aleluia. Vou ganhar tempo, não vou amarrar não. Aleluia. Nós como igreja, como comunhão, nós temos que exercitar isso, querido. Você sabia que existe pessoas que estão me assistindo agora, que estão falando, senti no coração que era para me estar hoje, perdeu a benção. Eu não vou engolir fogo não. Aleluia. Vou falar um negócio para você aqui. Quem é você no caminho de Mogi das Cruzes para Bertioga? Vou amarrar meu tênis. Perdeu a benção. Antes do lenço do pastor Alexandre cair, eu já estava. Opa! É brincadeira. Quem é você no caminho da estrada do Nagal? Quem é você quando ninguém te vê? Qual é as mentiras que tem assombrado a tua mente? Será que você tem passado desapercebido Jesus? Eu fiz um louvor recente, até joguei agora no YouTube, na verdade vou liberar quando eu chegar. Ele diz assim: eu canto todo dia, eu canto toda hora. Os anjos cantam comigo, os anjos cantam toda hora, em breve vem sem demora. Vem, Senhor. Eu canto toda hora, todo dia, no trabalho. Eu chego lá no trabalho na segunda-feira lá, meu Deus, um dos trabalhos, né? Eu sou mestre de capoeira. Nós temos uma lojinha de acessórios de celular, Capri cuida. Eu sou controlador de acesso, líder de louvor, líder dos jovens. Deixa quieto. Pai de 4 crianças. E nas horas vagas eu sou pastor. Canto, viajo. Por quê? Por quê, querido? Nós temos que estar atento, porque Jesus está voltando. A última onda já está acontecendo, querido. Eu repito isso, Deus, Ele não tem pressa, mas Ele está acelerando os teus passos rumo ao propósito final, porque vai se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida. Mas vamos lá, queridos. Quem é você? Aleluia. E quando partiu o pão, os olhos se abriram. Deixa eu te falar um negócio. Deus, Jesus, Ele vai ser revelado em koinonia. Não deu glória porque não entendeu, vou falar agora. Quando você imparte o que você tem, quando você divide o que você tem, Jesus se revela, os teus olhos se abrem. E no partir do pão, eu preciso chamar mais um irmão para a mesa da tua casa, querido. Eita glória. Você precisa me chamar na sua casa lá. Na comunhão, no partir do pão. O que lá em Atos capítulo 2 vai estar falando? Que de repente veio como um som de um vento impetuoso, encheu aquela casa, quando o povo estava fazendo o quê? Orando, cantando, dividindo tudo.
E quando dividiram tudo, eu creio que o pai falou: vai lá, é agora, só para lá, revela aí. Mas se eu dividir, eu vou perder o que eu tenho, vou ficar com menos. Isso é mentalidade de miserável. Plocou, delebra. Moisés, ele falou: eu não aguento mais. Então Deus falou para ele: então eu vou separar uns 70 para você, mas você não vai perder o que você tem, Moisés, eu vou impartir. Aleluia. Aprendi essa palavra com a pastora Marinês: impartir, que é você liberar sem perder o que você tem. Quando você divide, querido, sabe o que acontece? Em vez de você ficar com menos, Deus, ele multiplica os teus celeiros. Hoje é um culto profético e eu amo esse ambiente profético. Sabe o que eu vejo aqui? Um monte de cestos vazios, mas que o Senhor está falando: aqueles que semeiam com lágrimas voltarão trazendo os seus cestos cheios e transbordando. Existem pessoas aqui nesse ambiente, quem está nos assistindo, que está com crise de identidade, ainda não sabe quem é. Ainda sua mente está mentindo. Talvez esse relatório que o planeta está falando para nós, que você vai morrer, que você não vai passar dessa. Sabe que Deus falou na última intercessão lá? Que Ele ia levar muitos dos seus. Então aproveite quem está do teu lado. Ei, profeta, profetiza. É muito legal falar coisas boas, né? Sabe o que Jesus falou? Falar para os hipertensos, cuidar da saúde. Porque eu vi um coração sangrando assim, e Deus falava: olha, as pessoas não infartaram ainda porque eu estou com a mão, mas fala para os hipertensos. Eu falei: Deus, que isso? Fala, avisa para eles cuidar da saúde, mas aproveite cada minuto. Se você está perto do seu irmão, da sua esposa, abraça ele e fala que você o ama, querido. Quero mais café. Porque depois não adianta levar flores, não adianta depois falar que você me ama quando eu estiver em outra. E quem orar por mim, para voltar eu vou ficar bravo, hein? É uma ilustração que a mãe orou pelo marido, o marido pastor estava quase lá abraçando Abraão, de repente, levanta do caixão e fala: quem foi que orou por mim? É só para você dar uma risada, irmão. Pelo amor de Deus, vamos lá, querido. Tem alguém aí? Vamos lá, querido. E quando nós resolvemos se orar por mim, para mim voltar, pelo amor de Deus, hein? Ei, céu, fala para o irmão que está lá, ó. Vá com Deus, irmão, misericórdia. Aleluia. Quando a gente resolve quem nós somos em Deus, não há mais mentira e não há mais vozes externas que possam tirar a gente do propósito. Pastor Joe, eita Deus maravilhoso, hein? Aleluia. Sabe o que falaram para mim, pastor Daniel? Desse jeito você não vai ser ungido nunca. Fazendo capoeira você não vai ser ungido nunca. Dá um recadinho para Sambalat e Tobias que está me assistindo aí. Você tem que mudar os teus jeitos, as tuas características. Eu falei, chegou uma época da minha vida que eu falei: eu sei quem eu sou em Deus. Baixou, brocou. Você sabe quem você é em Deus? Quem é você? Ô cabeção, quem é você? Quem é você? Você é o que as pessoas falam que você é? Você é o que as vozes externas falam que você é? Ou você sabe quem você é em Deus? Deus vai pegar as tuas características e vai usar todas elas para o reino de Deus.
Hoje eu ganho os capoeiristas para Jesus. Hoje eu recebo mensagem do estado de São Paulo inteiro, o litoral inteiro, de mestres falando para mim como que faz o cristianismo e o esporte, a capoeira. Eu falo, então vem aqui, deixa eu te explicar. Hoje, com esse jeito, do jeito que eu sou alegre, eu consigo atingir um público que o pastor Daniel vai atingir outro, que o Bruno vai atingir outro, com as características de cada um, porque você sabe que você é Deus. Vou mandar eu falar que nem o pastor Daniel. Pega, como que você fala? Pega a chave, pega. Eu manto lá no Instagram, pega essa chave aí. Já peguei tanta chave, já colei, já falei que era a minha frase. É nossa, nada é gerado, tudo é copiado, diz o autor desconhecido. Querido, eu quero falar para você, quem sabe quem é em Deus, não vai ouvir as mentiras de Satanás, e os olhos vão estar abertos para perceber que Jesus é aquele que está do nosso lado. Se Deus quisesse escolher aquilo que você está fingindo que é, escuta, se Deus quisesse escolher aquilo que você está fingindo que é, Ele não escolhia você, Ele escolhia aquilo que você está fingindo que é. Às vezes você quer ser outra pessoa e Deus falou, ei querido, eu não quero aquela pessoa porque eu já escolhi ela lá do jeito que ela é. Eu escolhi você porque eu sei quem você é e vou usar isso para o meu reino. Será que eu tenho que mudar? Será que eu vou? Saúde, amada igreja. Já mudei a voz também, já. Fique sobre os seus pés. Já falei isso também. Esses dias eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus. Falei, e agora, José? A roupa social acabou. Falei, como que eu vou, Bruno? Você vai passar por isso, viu? Se prepara. Aí Deus falou, eles te viram como? Falei, assim, então vai do jeito que você é. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, cheguei lá, todo mundo ajoelhado, eu aqui, todo com essas calças da hora, esse estilo aqui, aleluia. Todo mundo olhou e falou, meu Deus do céu. Quase eu cantei, esconda-me na nuvem. Dá risada, mas tu vai passar. Mas eu tenho que comprar alguns terninhos, deixar lá para alguns mantos. Tem que respeitar a casa onde você está. Isso é princípio também. Isso não tem nada a ver com crise de identidade. Deus está nos chamando hoje para abrir a nossa mentalidade para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Deus escolheu a dedo as pessoas que iriam estar aqui nesse lugar para falar para você assim, ó. Sabe aquele filme Bop 06? Para dar um tapa na sua cara e falar, ei, se não aguenta, pede para sair. Estava falando com a minha esposa, uma geração de mimimi danada. Oh meu Deus, não pode falar mais com ninguém, né? Aí Deus falou com a gente lá de Bertioga. A gente teve uma semana toda dura de alinhamento, reunião, pegando cada ministério. Quando chegou no domingo, Deus encheu o templo da glória. Aí Deus falou para mim, tá vendo seus cabeção? Vocês não querem alinhar as coisas com medo de ferir as ovelhas, mas só tem avivamento através do alinhamento. Se é para aplaudir, aplauda aí, tira a mão do bolso. Eu postei no meu stories que eu sou blogueirinho também, né? Minha esposa ama, completamente diferente de mim, a Pri. A Pri fala com as mãos, dança. E eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Mas eu digo que louco não sou eu, louco é quem acreditou em mim. Pastor Alexandre, pastora Marinete, pastor Adriano, pastora Cidinha. Eles são mais doidos do que eu. Porque mesmo sabendo quem eu sou, investe em mim, acredita em mim desse jeito. E Deus também é assim. Por isso que essa igreja é uma igreja que é uma igreja de paternidade geracional. Não deu um glória porque não entendeu. Não é que o pastor Alexandre é um ídolo e ele é só o pai e pronto, acabou, não.
Tem gente que considera o pastor Daniel como pai. Tem gente que vai olhar para o Bruno e vai considerar ele como pai. Isso é geracional, querido. Não é que você vai bater no teto numa igreja pastoral e não vai ter para onde subir mais, não. Aqui, pais colocam os filhos no ombro e falam: eu não cheguei, mas você vai chegar. Eu não estou vendo, mas você está... Eu estou que nem o Luiz Hermílio. É uma grande salada de fruta, mas Deus está falando. Os teólogos ficam meio nervosos com a gente, né? Mas se o Espírito está falando, deixa ele falar, não é verdade? Quantos anos, né, pastor Daniel? A gente viveu numa religiosidade, num padrão, padronizado. Mas Deus não é Deus de padrão. O camarada lá bateu no animal, Deus usou o animal para falar. E você ainda se acha importante ainda, ô pai. Aleluia. Onde que eu estava mesmo, Jesus? Nem sei onde que eu estou mais. Bebi um café. Deixa eu olhar o esboço. Aleluia. Tá bom, gente. Eu não vou mentir para vocês, não tenho esboço, não. Só tenho 3 versículos. Deixa eu olhar o esboço. É proibido dar risada, não. Eu vou dar risada, porque o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Uma geração fraca, porque a gente está ponderando muito o que falar. Se tem pastor Daniel, se tem pastor Jonas, se tem profeta Selma, se tem pastor Anera, porque a gente foi forjado na porrada. Credo, irmão. Credo o quê? Tem gente que não honra o pai e a mãe, vai honrar pastor? Meu Deus. O café tá bom, hein? Pastor é muito autoritário. A liderança aí, quem ele pensa que é? É voluntário o trabalho. Eu vou se eu quiser. Eu não trabalho com pressão. Quanto mais me pressiona, Deixa eu te falar, Deus quer levantar outras profetisas Selma. Deus quer levantar outros pastores Daniel, outras pastoras Anéia, outros pastores Alexandre. Seja forte e corajoso. Esses camaradas que eu falei aqui, esses são remanescentes. Fique em pé vocês que eu falei aqui, Néia, Selma, pastor Daniel, fique em pé, fique em pé. Quero liberar uma palavra para vocês agora que vem do coração de Deus. Faça assim como sinal de receber, para receber. Lablacacho, blocou, polo, blocou, rolabaçó. Nunca pense em parar, porque tem gente que se inspira em vocês. Abraçou. Nos momentos mais difíceis, estou falando de pastor para pastor aqui. Nos momentos mais difíceis, tem aqueles momentos difíceis que vocês falam: não dá. Eu vou seguir a minha vida, mas não é mais a vida de vocês. Paulão falou assim: não é o Daniel mais que vive, mas é o Senhor que vive em mim. Ei, né? Presta atenção. Tem pessoas que olham para você e não falam. As críticas são de voz alta, mas os elogios são em silêncio. Ei, Selma, as tuas dores é bálsamo para curar muita gente, uma geração inteira atrás. Vocês são baluarte, vocês são remanescentes dessa casa. Persevera um pouco mais, que Deus vai fazer assim, ó, na vida de vocês. Esse barco aí, quem está na direção é Deus, pastorzão. Abacata lá, abraço. Deus está calando as vozes externas na sua vida hoje, pastorzão. Ele está liberando o peso da opinião dele. Está liberando o peso da opinião dele na sua vida. Cala-te, homem, diz o Senhor. Estou restaurando o joelho no secreto. Estou restaurando a unção de tangedor. Volte lá no início. Subir nas primeiras obras. Recomece de lá, que eu vou transportar na tua vida, na tua história. Ei, não é o homem que justifica, mas sou eu. Remanescente, Rapa Subidikita. Quem
do leão, cara de leão, rababada pra sopra caporabro, ribibitiqui, ai! Ainda tem gente que não está entendendo nada que está acontecendo aqui. Tem gente que não entendeu nada. Tem gente que não entende nada. Você vai para a academia para puxar peso, para atrofiar, para ficar forte. Sabe esses pesos, sabe essas lutas, é para te deixar mais forte. Deus, Ele não vai te privar dessas lutas. Vai recebendo aí, vai ficando de pé, pelo amor de Deus. Se joga aqui nesse altar, quem quiser sair daí, ó, se joga aqui, ó. Se joga aqui, ó, porque Deus está fazendo um movimento aqui, ó. Eu não vou nem pregar mais, não tem mais o que falar. Sai do lugar, se joga aqui, ó. Se joga aqui no altar, dobra os teus joelhos. Sai do teu lugar, sai do teu lugar. Palavra cá, palavra cá, palavra cá.